Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, amarra todos, em nome de Jesus. Amém? Já estamos falando há alguns dias, né, sobre Apocalipse, né, sobre a volta do Senhor, sobre os últimos dias. E hoje vamos continuar a falar. Amém? E a gente está vivendo os últimos tempos, né, irmãos? Jesus está voltando, as portas do céu estão próximas a se abrirem. Glória a Deus, amém? Timóteo 4. Aqui eu não vi hoje para a gente colocar. Encontraram aí? Mas o Espírito expressamente afirma que nos últimos tempos alguns apostarão da fé ao seguir espíritos enganadores e a ensinos de demônios. Por causa da hipocrisia dos mentirosos, os quais têm a própria consciência cauterizada, proibindo o casamento, exigindo a abstinência de alimentos que Deus criou para serem recebidos com ação de graça pelos fiéis e por quantos conhecem plenamente a verdade. Pois tudo que Deus criou é bom, sendo recebido com ação de graça, nada é rejeitado como impuro, porque pela palavra de Deus e pela oração é santificado. Então a gente viu no primeiro capítulo que o Espírito expressamente afirma que nos últimos tempos alguns apostarão da fé ao seguir espíritos enganadores e a ensinos de demônios. Então a gente tem falado aqui desde o início da semana sobre a volta de Cristo, a volta de Jesus. E eu gostaria de dizer, lembrar, né, eu vou falar aqui coisas que vocês já sabem. É só para trazer a memória. Quem não sabe que Jesus está voltando? Todos sabem. Todos sabem que Jesus está às portas. Mas o Deus desse século cega o entendimento. Sabe? Às vezes tem pessoas que sabem que tal coisa faz mal, mas continua usando. É porque essa pessoa quer? Não, porque muitas das vezes ela não tem força para deixar. Há algo mais forte. Mesmo sabendo que está sendo prejudicado, a pessoa continua usando. Mas é porque a palavra de Deus diz que há espíritos malignos que se apodera dessas coisas para fazer com que a criação perfeita de Deus não acesse os céus, não acesse o trono da graça. Mas ainda bem que temos o Espírito Santo de Deus, ainda bem que temos ainda aqueles que entendem a palavra, que ainda saem pregando e ministrando a palavra de Deus para essas pessoas, para que haja um arrependimento, para que eles possam ser libertos em o nome de Jesus, porque quando a trombeta soar, o nosso Pai quer levar todos com Ele, porque Ele morreu na cruz para salvar a todos, e nós cremos nisso. Porém, alguns têm dado ouvidos a doutrinas de demônios. Você sabe que nós, né, aqueles que estão mais tempo na igreja, sabem que existe uma trindade, praticamente uma trindade também no mundo espiritual. Da parte do inimigo. Tem o anticristo, o falso profeta, e o próprio Satanás. O anticristo, quem é o anticristo? O que é o anticristo? É aquele homem que se opõe a tudo. Tudo que Cristo fez, ele quer fazer. E aí muitos falam assim, né? Fulano, tal presidente é o anticristo, tal pessoa é o anticristo. E aí a Bíblia nos fala como é que conseguimos identificar esse anticristo.
Fique quietinho aí, vamos ouvir. Não, está falando a verdade, é isso mesmo. Então, aí, às vezes nós evitamos de falar isso na igreja, mas é necessário falar, porque a verdade precisa ser dita. Porém, nós não devemos ficar preocupados se estamos com Cristo. É importante nós sabermos dessas coisas. Então, o anticristo, ele é aquele que se opõe a tudo que... Amém? Amém. Vamos ouvir aqui. Fica aí, vamos ouvir. Vamos ler aí no livro de Mateus 24, 24. Que diz assim, ó: pois surgirão falsos cristos, falsos profetas, que farão grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Vede que vos tenho predito. Olha aí, falsos profetas. Então, se alguém disser aqui está o Cristo ou ali, não credes. 23. Se alguém falar, ali está Jesus, aqui, não creia. Né? O anticristo, ele fará sinais e maravilhas. As pessoas irão segui-lo porque ele fará coisas incríveis. Aí você, talvez alguém diga assim, mas eu não vou seguir, eu não vou aceitar o sinal da besta no meu corpo. Só que hoje, hoje está sendo criado um sistema, né, global, de um reinado só, um só domínio. Né? Se você analisar aí, você vai ver que tudo que hoje é usado para locomoção, por exemplo, antigamente as viagens eram feitas andando, depois veio a cavalo, mas as viagens mais longas eram feitas de barco. Aí veio a invenção do barco a vapor. Né? E hoje tem aí navios que navegam em uma velocidade terrível, depois veio o avião. Então hoje você está aqui, está nos Estados Unidos, você está onde estiver, rápido. Então essas ferramentas viraram ferramentas essenciais. Se faltar, você fica perdido. Você quer ver outra ferramenta que, se faltar, ficamos perdidos? O celular. Somos dependentes desse celular hoje. Por mais que você não queira, por mais que você não goste. Pronto. Fica quietinho aí. Então, assim, as pessoas não entendem. Por exemplo, se você hoje pensar, às vezes, você sabia que teve uma pessoa contar aí que, quando ela começou a receber no celular informações sobre roupas de bebê, sobre alguns itens para bebê, e passado esse período que ela foi fazer, fazer o exame, estava grávida. A inteligência artificial está na sua frente, sabe mais que você, rápido. Provavelmente ela foi fazer, não é possível um negócio desse, algum exame, alguma clínica, alguma coisa, e lá pegaram essas informações e colocaram lá, e ela, entendeu? Se ela saber que estava grávida, mas a inteligência artificial já está. Então, com esse celular aqui, ó, eles ouvem tudo que você fala, tudo que você vê através do celular. Você pesquisa alguma coisa agora, daqui a poucos segundos você já está vendo isso. Em algum site já está lá mostrando. O pastor Lucas pediu uma placa de áudio emprestada, aí eu tirei um print da placa e mandei para ele. Procurei na internet, procurei um print e coloquei. Em seguida começou a aparecer várias placas de áudio igual no Instagram. Que é isso? Antigamente, quando alguma nação expulsava os judeus pegavam todos os seus tesouros, riquezas, e dava no pé, com todo o seu tesouro. Hoje,
Se acontecer uma situação dessa aí, quantas pessoas não perderam suas fortunas aqui no Brasil, por exemplo? Eu posso falar porque eu não tenho dinheiro na conta, Alexandre de Moraes não pode. Mas a galera do YouTube aí que tinha o dinheiro, ó, entrou, cortou, acabou. Você não está com dinheiro em mãos. Se um aplicativo desse aqui falhar, você não saca dinheiro. Né? Se você tiver de papel, beleza. Se não tiver, você está ferrado. Se algum banco desse, faliu, sim, você vai recorrer a quem? Então é muito fácil hoje das pessoas aceitarem as coisas. Estamos vivendo os últimos dias. Então, o maior sinal disso é a apostasia. O maior sinal da volta de Jesus é a apostasia. O que é apostasia? As pessoas não darão crédito às Escrituras. Você sabe o que é que está acontecendo hoje? Está terrível, está terrível, está terrível. A gente hoje, para pregar o Evangelho, tem que ter, meu irmão, muita paciência. Tem que buscar muito de Deus, porque as pessoas hoje estão treinando elas ouvem, sabe, aí fora, na internet, em todos os lugares, informações desencontradas, falsas informações, e assim, elas não têm mais a Bíblia como a regra de fé e prática. Elas não creem na Bíblia 100%. Elas creem na Bíblia e mais algum livro. Então é por isso que é difícil, por isso que chama-se apostasia, porque o cristão, ele tem que crer como é que o inimigo se levanta. Né? Mas precisamos continuar pregando. Então hoje está assim, por exemplo, eu estou aqui ministrando para vocês, né? E aí você lê, não, mas eu não creio nisso, eu não acredito dessa forma, eu não creio desse jeito. E aí fica difícil. Por quê? Só há um caminho, uma verdade e a vida, que é o Senhor Jesus Cristo. Não tem outro livro, gente. Eu queria muito vir aqui falar para vocês e encher vocês de palavras bonitas, apesar de que a palavra de Deus ela é bonita para quem a ama. Mas a galera está em busca de lugares onde as pessoas falam o que você quer ouvir. E quando não falam o que você quer ouvir, eles saem. Isso se chama apostasia. E em 2 Tessalonicenses, no capítulo 2, versículo 3 e 4, vamos ver aí. Está aí pertinho aí, Tessalonicenses. Acharam aí? 2 Tessalonicenses 2, 3 e 4. 2 Tessalonicenses 2, de 3 a 4. Ninguém vos engane de modo algum, pois isso não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia, seja revelado o homem do pecado, o filho da perdição, que se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, ou é objeto de adoração, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, apresentando-se como Deus. Como é que nós vamos identificar a volta de Cristo, os últimos dias? A Bíblia está dizendo que ninguém nos engane, né? De modo algum, porque acontecerá primeiro que venha a apostasia. A apostasia já está acontecendo. A apostasia já está acontecendo. As pessoas, elas dão mais ouvido a doutrinas de demônios do que a palavra do Senhor. Então elas estão se afastando. Mas primeiro, ele fala também que será revelado o homem do pecado, o filho da perdição, é o anticristo. O anticristo será revelado. Porém, ele vai se opor e se levantar contra tudo que se chama Deus, ou é objeto de adoração, a ponto de assentar-se no santuário de Deus. O que é isso aqui? Por exemplo, hoje, a gente está entrando num governo, para você ter uma ideia aqui, eu não estou aqui falando de política,
não tem como não falar, mas, por exemplo, o slogan do ex-presidente era que Deus, pátria e família, né? Algo do tipo assim. O de Donald Trump lá também tinha algo do tipo assim, parecido também, sobre a pátria e religião do Deus. Eu quero chamar a atenção ao ponto do patriotismo. Então, todas as pessoas que se levantam hoje no país para levantar o patriotismo do lugar, eles são detonados, como foi o ex-presidente Bolsonaro, e como foi o Trump lá. Porque a ideia hoje não é um país, sabe, que tem o patriotismo. É um governo global. Por exemplo, Israel está sendo agora, né, dessa galera aí que está nesse sistema aqui, porque existe o anticristo e o falso profeta. O que é que um profeta faz? O profeta não fala de Jesus, ele não convence as pessoas sobre Jesus, não está falando. O falso profeta é a mesma coisa. Ele vai pregar, ele fica falando aí para que, quando o anticristo chegar, esteja tudo pronto. Então, o que acontece? Hoje Israel, porque Israel foi atacada e está revidando, porque se Israel não revida, Israel deixa de existir. Porque a ideia é destruir Israel, é acabar. Eu vi uma charge, algo no Instagram muito interessante, em que o cara vai lá com um pedaço de pau e aí colocaram a bandeira de Israel numa casa de moribundo, ou dizer de abelha, aí ele bate com o pau e aí as abelhas saem correndo atrás dele, corre gritando socorro, e as câmeras em cima dele, ele apontando como se o culpado é a abelha que veio em cima dele, e ele foi lá e é o que está acontecendo. Porque tem que entender, gente, que se eu falei aqui pela manhã, quando você pesquisar aí na internet, colocar lá Israel, você vai ver um domo lá, né? Um dourado. Que ali segundo a fé deles lá, ali foi onde Abraão foi lá para oferecer o filho dele, Ismael. Só que a Bíblia nos fala que ali é o lugar onde Abraão ofereceu quem? Isaac. Então essa guerra, né, ali ele construiu o domo da rocha ali naquele lugar, e tem um pastor que é interessante, que o pastor contou que eles foram numa caravana com um guia turístico lá, e perguntou se podia orar ali, porque você pode visitar, se pode entrar e tal, mas quem comanda lá é os árabes, a parte que quem ora lá dentro é eles. E aí a guia turística falou, pode orar sim, só que os irmãos eram do manto, reteté. Aí começou aquele barulho, aquele movimento, os árabes entrou, meu irmão, você tá louco? Começou a querer agredir eles, foi um tumulto. Aí os guardas de Israel entraram, o exército, né, que entra armado, você fica aqui assustado, mas lá todo mundo em cima, quase metralhadora, aí tiraram eles de lá, e eles queriam ser destruídos mesmo. E aí ele perguntou ao guia turístico, por que você falou que a gente podia orar? Ele falou, pastor, você pode orar baixinho. Você fazer esse escândalo, esse negócio todo, mas só podia ser brasileiro. Então ali é um lugar sagrado, né? Tem as portas lá no templo, você vê que eu falei isso aqui de manhã também, que é uma porta lá que é lacrada, porque por ali entrará, né, o Rei dos Reis. E no fundo, depois dessa porta eles colocaram um cemitério, porque para os judeus não, né, vai que levante alguém aí, então o judeu não pode passar por cemitério, porque se torna impuro. E teve, na época que foi reconstruído o templo, né, fizeram isso, só que eles estão cumprindo a palavra, porque está escrito que ninguém mais entrará por aquela porta, que era uma vez por ano que o sacerdote entrava, a não ser o Todo-Poderoso Jesus Cristo que vai entrar. E então aqui, essa passagem que a gente leu aqui, ó, em Mateus, o anticristo, aquele que quer ser Cristo, ele vai entrar sim e vai sentar. É brincadeira? Porque Israel primeiro vai ser enganado, ao princípio, ela vai ser enganado. Esse tratado de paz, olha que está sendo vários acordos hoje de tratado de paz, mas ainda não é ainda a paz que vai vir, porque vai dar certo, o plano vai dar certo,
Mas hoje você já tem aviões saindo diretamente lá para, né? Daqui do Brasil para lá. Antes não existia isso, tinha como, dentro do território árabe. Já sai avião, já tem esses acordos. Porque hoje quem ataca é o Hamas, não é os árabes, é o Hamas. É um grupo terrorista. Eles vão derrubar lá. Né? Então, para que vocês entendam que há um relógio contando os últimos dias. Israel será enganada, fará esse acordo, vai estar tudo beleza, vai estar tudo bem, até que o anticristo vem e senta. Aí eles vão dizer, epa, aí não, tem alguém, não, você não. Aí rompe. Então, as pessoas hoje estão assim. Parece que tem comichões no ouvido, parece que não tem comichão no ouvido. Elas não conseguem chegar aqui e ouvir a palavra do Senhor, elas não conseguem chegar aqui, né? Que nem te viu aqui. Ali, claro que eles estavam sob efeito de alcoolismo. Mas não é só isso. A ideia ali é perturbar, é tirar a atenção. Ali é o inimigo para atrapalhar o culto. Por quê? A minha preocupação aqui é com Estela, é com Raquel, é com Dai, é com Vitor. É porque a gente que está aqui precisa entender que esse mundo terá um fim. É hoje, é amanhã, eu não sei. Mas terá um fim. E nós temos uma morada que é no céu. Nós temos um Deus, um Jesus que nos ama, ele virá nos buscar. Mas enquanto esse dia não chega, precisamos estar atentos, sabe por quê? Senão daqui a pouco, Estela amanhece um belo dia, Estela, você vai dizer assim, rapaz, eu não quero mais não. Eu não quero mais conhecer mais não, porque eu não concordo com isso, com aquilo outro. E o que pode fazer isso acontecer é você parar de examinar a Bíblia. Porque o que vai criar fé dentro da gente é ler a Bíblia e perguntar quando não entender, né? Você vai lendo, porque perguntar, gente, não tem problema nenhum. Não entender, né? Não tem problema nenhum. É por isso que Deus levantou os pastores, os líderes, pessoas para tirarem suas dúvidas. Eu não entendi, eu não concordo com isso aqui, por que está assim? Isso é bom, isso traz crescimento para nossas vidas. Porque se você lê algo e tem dúvida e não pergunta, o que acontece? Vem uma pessoa e planta algo que não é a verdade. Porque Deus é amor, mas também é justiça. Nossos pais não nos amam, mas não tem um dado momento que ele chega mais firme na gente? Deus é a mesma coisa, mas as pessoas só querem o Deus do amor. Como é que um pai não corrige um filho que ama? Deus irá nos corrigir, sim. Então está vendo isso aí acontecendo nos últimos dias. Vamos agora em Apocalipse 13. Esse Apocalipse é o terror de muita gente. Tem medo de Apocalipse. Apocalipse 13. Foi-lhe dado uma boca, é o último livro da Bíblia aí. Foi-lhe dada uma boca para proferir palavras arrogantes e blasfêmias, e autoridade para agir 42 meses. Ele abriu sua boca, blasfemando contra Deus, para difamar seu nome, seu tabernáculo e os que habitam no céu. Foi permitido que lutasse contra os santos e os vencesse. Foi-lhe dada ainda autoridade sobre cada tribo, povo e nação. Todos os que habitam sobre a terra adorarão, todos cujo nome não foram escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Quem tem ouvido, ouça. Se alguém levar em cativeiro será levado. Se alguém matar a espada será morto. Aqui estão a perseverança e a fidelidade dos santos. Olha só. Porém, o seu nome já está escrito no livro da vida.
Seu nome já está escrito, Estela, o meu já está escrito, de Dai já está escrito, de Raquel está escrito, de Vitor, de todos que já confessaram a Jesus como seu único e suficiente Salvador. Mas virá esse tempo terrível aqui. Virá esse tempo aqui. Então precisamos estar atentos e ligados, porque o fim está próximo. E o anticristo virá sim, mas nós não devemos temê-lo. Porque nós temos um Deus que preparou para a gente uma morada especial. Mas é importante a gente saber por que hoje é tão difícil ser crente. Sabe? Hoje é difícil. É difícil estar aqui, é difícil pregar o evangelho, é difícil porque as pessoas, elas não aceitam a palavra de Deus. E aí continuam sofrendo. Continuam sofrendo nas suas vidas, porque a única forma de serem felizes é através da palavra de Deus. Então o governo, eles estão fazendo hoje tudo para desfazer de tudo aquilo que é patriotismo, tudo aquilo que é, sabe, que tem a ver com libertação. Por exemplo, você pode fazer hoje piada com tudo, menos com um certo grupo. Você pode falar de crente, você pode fazer o que você quiser. Você não será cancelado. Mas se você falar, tem um cara mesmo aí que falou, chamou um cara de gordo aí, foi cancelado. Mas já você falar de outro grupo, não pode. Então, se é para um, é para todo mundo. Tá assim. A verdade hoje depende de quem está falando. Tudo está ao contrário, parece que é o país do avesso, é o mundo do avesso. Não é só o Brasil não, viu, gente? Então, vai chegar o dia assim, vai ter o número da besta e as pessoas vão aceitar. Elon Musk já está aí fazendo já, né? Não é isso? Você já pode colocar no seu corpo ali o chip. Por um lado é um negócio bom. Por quê? Ali você está medindo os seus batimentos cardíacos, está medindo tudo, você está monitorado. Você não vai ter infarto, tem situações, já chega momentos que o próprio aplicativo lá vai aplicar. Vai dizer qual remédio que você vai tomar, o que você precisa. Olha, seu coração bateu uns 2 minutos a menos esses dias aí. Imagine, o médico de lá mesmo vai receitar. Aí você fala, rapaz, isso é legal, eu estou cuidando. Mas e aí, quando ele quiser usar isso contra você? Para lhe dominar, imagine. Se você for comprar algo hoje no cartão, você nunca comprou, o cara tem uma experiência dessa, nunca comprou. Quando você for comprar, pode ter certeza que a inteligência artificial vai bloquear você. Ela vai achar suspeito. Por que você nunca comprou? Por que está comprando agora? Houve uma ação na sua conta que não foi autorizada. Ou seja, aí você fala, poxa, que legal, a inteligência bloqueou para que eu não venha a ser roubado. Se você parar para ver pelo outro lado, você agora vai ter que pedir autorização para usar o seu dinheiro. Ou seja, você agora precisa que ela diga que você está seguro ou não. Antes, as coisas eram só uma advertência, olha, cuidado, não coloque seus dados, porque você pode ser clonado. Não, agora elas que decidem se você... Passou? Estou dizendo. Entendeu? Hoje você chega em qualquer lugar, você entrou no aeroporto que for um reconhecimento facial. Quem aqui já fez cartão? Acho que todo mundo pelo aplicativo. Quem já fez, levanta a mão aí. Já fez, Estela? Já vi que para reconhecer, né? Você tem que pegar. E não é de qualquer jeito não, você tem que fazer, ó. Se alguém dissesse para você, ó, a partir de hoje, esse aqui é o sinal da besta. Se você não fizer, não vai comprar nem vender. Você faria? Não, você ia relutar, né? Mas ele te dá uma facilidade. Ele vai te dar, sabe? Nossa, isso aqui é muito mais prático. Aí você vai e faz, meu filho. Depois é que você vai ver. Então hoje sim, hoje tem a condição de localizar qualquer pessoa em qualquer lugar. Basta eles querer. Onde quiser. Agora, nesse exato momento,
o governo sabe, parece até coisa da teoria da conspiração, né? O governo sabe quantas pessoas estão aqui nesse ambiente. Você acha que não? Na pandemia, o governo de São Paulo, Dória, utilizou o celular para identificar as pessoas. Ou não, foi mentira? É mentira? Ele sabia através do celular onde cada pessoa estava, a quantidade de pessoas que estavam. Só que no início, quando criaram essa tecnologia, existia um termo: ninguém pode usar isso dessa forma, sem autorização. Foi a mesma coisa que a Rússia fez com a Ucrânia. Me dê todas as bombas nucleares, todas. A gente faz um tema que a gente promete que nunca vai usar ela contra vocês. E agora? A Ucrânia entregou tudo e agora a Rússia está usando. Vou jogar uma bomba aí. Vocês sabiam disso? Então tá assim. Aí você fala hoje, Jesus é amor. Jesus está voltando. Aí uma pessoa fala assim, ele está voltando, mas Jesus é amor, mas também, isso que a igreja fala, esse negócio, não pode isso, não pode aquilo, não pode isso, não pode isso, é mentira, isso é coisa de homem. Aí você vai e mostra na Bíblia. Aí a pessoa diz assim, não, mas fulano de tal, do livro tal, disse assim, assim, assim. Aí você fica bugado, você não sabe. Como eu disse aqui no início, lá nos árabes diz que Abraão ofereceu Ismael. A Bíblia diz que ele ofereceu Isaque. Mas por que eles falam que é Ismael? Porque eles creem na Bíblia e no... Como é o nome? Maomé, né? No Corão e o profeta. O profeta Maomé. Né? O Maomé escreveu e ele teve essa visão de que foi. Aí você vai para a Bíblia, você vai ver lá, Ismael era filho realmente de Abraão, mas não era o filho da promessa. Aí você vai discutir, você não vai conseguir, porque a pessoa não crê 100% nas Escrituras. Quando eu vou falar de Jesus para alguém, para você crer nas Escrituras, se a pessoa falar assim, rapaz, eu creio, mas não creio em tudo que está aí não. Eu esqueça. Agora, se a pessoa falar assim, rapaz, eu creio, agora tem coisa que eu não entendo. Será que é verdade mesmo? É diferente, entendeu? Eu fico meio na dúvida, será que de fato mesmo esse homem caiu na barriga de um grande peixe mesmo? É um negócio meio difícil de acreditar, né? Isso é normal, gente. Porque sai, né, do nosso natural, do normal de você, né? Por exemplo, a Bíblia fala que um certo homem de Deus orou e o sol parou. Isaías, Gideão, não foi? Foi Gideão ou foi Josué? Gideão, não foi? Estava na batalha, aí chegava a noite, ele orou e o sol parou. Aí eu digo a você, o sol, será que o sol parou mesmo? Ou foi a terra que parou? E aí? Porque você sabe que antigamente tinha a Igreja Católica, através de, acho que é o heliocentrismo, não sei, esqueci o nome do físico, diz que a Terra era o centro, a Terra, né, era parada e os planetas girados em torno dela. Aí veio o outro, junto com ele, o nome dele era Galileu, acho que foi Galileu. Não lembro bem quem foi não, me perdoe, mas ele disse não, o Sol é o centro, os planetas giram em torno. Aí então foi Galileu mesmo. Aí a igreja católica, né, na época da Inquisição, prendeu ele, disse que tinha que parar de falar dessas coisas, né, condenaram ele, teve que negar tudo, mas ele não desistiu. E aí a Bíblia fala que o sol parou, né? Se você for pesquisar, o cientista disse que falta um dia. Você sabia que falta um dia na contagem dos tempos? Em um período a Terra realmente ela parou. Pesquise, que nem dá um Google quando chegar em casa. Falta um dia na contagem. É o cientista que está dizendo.
Então, por que eu estou falando isso? Porque a referência que ele tem, se o sol ficou ali naquele mesmo lugar paradinho, eles passaram o dia todo, a noite, aí o sol ali parado, o sol continuou no mesmo lugar, a terra que parou. Mas a referência que ele tinha é que o sol parou. Não tinha esse conhecimento de que, né? Apesar de que eles já observavam as estrelas, já sabiam de planetas, já sabiam de todas essas coisas. Então eu quero dizer que a palavra de Deus, ela é verdadeira. A maior fonte de informação verídica é a Bíblia Sagrada. Desde que você leia ela, sabe? Com o Espírito Santo. E também você pode ler ela cientificamente, você examinando. A galera da Terra plana aí usa a Bíblia, para justificar suas ideias malucas. Olha aí, a Bíblia está dizendo que tem um domo sobre a terra. Eles lêem literalmente. Quando eles saem, quando a ciência pega eles e prova, eles fogem, vai para a Bíblia. Aí que sabe o que acontece? Eles acabam atrapalhando, porque as pessoas ficam achando que os cristãos é aquele povo idiota ali. Cristão é burro, cristão é cego, é doido. Cristão crê na Bíblia para ser assim, ó. Né? Cristão é gente bobo. A Bíblia fala uma coisa e não sabe nem ler. É assim, eles entendem assim. Porque desses abestalhados aí que fica pegando. Porque na realidade, aqui no Brasil principalmente, a maioria desses terraplanistas, eles não creem que a terra é plana, eles creem que a terra é redonda. Eles gostam de dinheiro, isso aqui é para ganhar like, para ganhar views. Tem uns que de fato acreditam, mas os que fazem mais zoada aí, eles não creem, ele é só para ganhar like. Fica inventando. Eventos grandiosos para ganhar, ó. Que eles já sabem de fato. E eles usam o quê? A Bíblia. Mas precisamos entender que a Bíblia ela é verdadeira. Então a apostasia ela tem chegado. Então vocês tenham cuidado com o que ouvem. Tenha cuidado. É difícil, eu não vou mentir para vocês não. Ser crente não é fácil não. Não é fácil. Mas também é prazeroso. Por que não é fácil? Porque a gente, hoje o mundo ele está, programado para satisfazer os nossos desejos. Ele está programado para satisfazer os nossos desejos. E o desejo do cristão ele tem que estar em Cristo. Você vive na contramão desse mundo. Só que de outra mão tem pessoas que leem a palavra e interpretam diferente e começam a colocar pesos e mais pesos na vida das pessoas. Coisas que Jesus não mandou fazer, coisas que Jesus não orientou a fazer. Viver já é difícil. Ainda você ainda carrega mais coisas sobre sua vida. O evangelho é simples. Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. Quem crê e for batizado será salvo. Se você quer ser feliz, eu falei para uma pessoa hoje, não, mas Deus é amor. Por quê? Eu estava meio chateado, eu falei assim, rapaz, não sei como é que as pessoas insistem. Olha só o que eu falei. Eu não sei como é que as pessoas insistem em querer ficar neste mundo. Ainda bem que Jesus está voltando. Sabe o que a pessoa me disse? Pastor, o senhor vigia. Como é que o senhor fica dizendo, condenando as pessoas para ficarem nesse mundo? Como é que você fica dizendo que as pessoas vão ficar nesse mundo? Eu falei, comichões no ouvido. Eu disse isso aqui. Eu disse, eu não sei como é que as pessoas querem ficar neste mundo. Ela disse, como é que você sabe que as pessoas querem ficar neste mundo? Se Jesus morreu por todo mundo, Jesus é amor. Eu falei, minha filha, deixa eu falar uma coisa para você. A Bíblia, eu não sei, você crê na Bíblia e outro que eu sei que ela segue o Espiritismo. Eu sei que você crê na Bíblia e em outro livro. A Bíblia não é a fonte principal da sua fé. É um livro de consulta. Mas eu sou um pastor e eu creio 100% no que a Bíblia fala. Eu não preciso de outros livros para confirmar o que ela diz. E essa Bíblia está dizendo que se você clamar, qualquer pessoa, gente, no mundo, seja ela do que for, qualquer pessoa que clamar ao Senhor, Ele vai ouvir. Se alguém está passando dificuldade, ela pode ser macumbeiro, o que for.
Se ela clamar, Deus vai ouvir, vai enviar socorro e vai enviar, sabe? Vai enviar ajuda, não vai deixar ninguém sofrer, se for buscar. Mas quem te disse que é só isso? Porque se você quiser Jesus só aqui nessa terra, você é um pobre. Só que a verdade não é tão simples. Você pode ter todas as seguranças aqui na terra, que você clamar a Deus, Deus vai te abençoar, vai te ouvir. Você quer ficar rico, você vai ficar. Mas existe uma promessa para depois da morte. Existe uma promessa de moradia no céu. E para essa promessa tem um crivo, tem uma regra a seguir. E qual é a regra? Seguir os ensinamentos de Jesus, santificação. Então você tem que entender que há diferença. É aí que o mundo não entende. Quando a gente fala para alguém que ficarão de fora os cães, os feiticeiros, os que cometem imoralidade sexual, sabe? Os beberrão, os mentirosos. A gente lê o texto, ele está dizendo que é você que está falando, porque você não pode dizer isso, que Deus é amor. Sabe, interpretam diferente. Aí coloca os cristãos como os miseráveis, os ruins, que falam de amor, os hipócritas. Você entendeu por que será difícil falar do evangelho? Porque você está mostrando o texto, né? Fora ficarão, lá no Apocalipse, você mostra e fala, mas não é assim, você entendeu errado. Porque o livro de fulano de tal diz assim e assim. Aí sabe o que está acontecendo? Isso é o anticristo, doutrinas de demônio, enganando você. Eu já falei aqui, ó, quando chegar o arrebatamento, as pessoas que vão ficar vão ser enganadas. Mesmo sabendo que foi arrebatamento, a mídia vai dizer que foi os OVNIs que carregou, os extraterrestres. Nunca teve, eles batem na tecla que não existe extraterrestre, agora vai existir. Estávamos errados. Sempre viveu entre nós. Ele é até um parente seu. Os reptilianos. Então o mundo espiritual ele é organizado. Você sabia que tem principados que regem? Sabe qual é o principado que rege a mídia? Qual o principado que rege a mídia? Potestade do ar. É por isso que tudo que é a palavra de Deus é distorcida pela mídia. Ela está dizendo, é homem com homem, mulher com mulher. E a Bíblia está falando o contrário. Mas eles estão dizendo não. Tem gente que está dizendo que a Bíblia tem que ser atualizada. Tem que mudar essas coisas aí. Aí você fala assim, se alguém lhe der uma Bíblia, essa Bíblia aqui, falando para crente. Se alguém lhe der uma Bíblia e diz assim, essa Bíblia aqui, a gente mudou algumas coisas aí, para entrar num contexto da vida hoje, sabe? Uma Bíblia diferente, você aceitaria? Aceitava? O crente raiz não aceita não. Mas se eu disser a você que já lhe entregaram essas Bíblias e você está lendo, você nem percebe. Pronto, esse aplicativo da Bíblia que a gente usa aqui, ó. Se você entrar aqui, tem tanta tradução. Tanta tradução. Para todos. Daqui a pouco está escrito todos. E você está aceitando. Eu estava lendo aqui a Bíblia essa semana, dia desse. Daquela passagem que a gente viu lá, né? Sobre o amor, totalmente diferente do que está. Tem o mesmo sentido. Só que eu parei de ler aquela versão porque eu peguei algo mais absurdo ainda. Uma coisa totalmente fora do contexto, do sentido da palavra que eu estava usando para pregar.
Mas se alguém me dissesse que aquela versão, eu não queria. Entendeu? Eles não. Ó, o sinal. Oh. O sinal da. O sinal da besta que fala, né, o 666. As pessoas pensam que vai chegar assim. Tome aí, você traga seu braço aí. Não, as pessoas aceitarão de livre e espontânea vontade. Eu preciso falar essas coisas para que a gente comece a entender e não ficar dentro da igreja como bobos. Mas não tenha medo disso, não. Você é salvo, o seu nome está escrito no livro da vida. Mas é necessário a gente saber, né? Então, toda vez que vier um desejo, um sentimento de você querer desistir, repreende isso. Busca do Senhor, sabe? Vai orar, procura ler, procura se informar, leia bastante a Bíblia, questione, pergunte, sabe? Eu sempre gostei de perguntar, tudo que eu li eu perguntava, eu não entendo isso aqui, eu gosto de perguntar. Eu gosto de ler e perguntar e questionar. Eu não aceito tudo assim porque, né? Isso é bom, pergunte mesmo. É não, Vitor? Tem que ler, tem que perguntar por que isso aqui, pastor. O senhor falou isso aqui, eu não entendi não, eu não concordo assim não. O que é que eu posso fazer? A gente vai sentar e juntos vamos entender. Abaixa a tampa do outro, fica mais fácil. Então, vocês entenderam aí, né? Eu tentei ser o mais claro possível, mas eu percebi hoje que a gente está num caminho certo. Eu peço ao Senhor que Deus